Meu nome é Ana, e aos 35 anos, finalmente conquistei o meu mestrado, após 5 anos exaustivos de aulas noturnas, trabalhando a tempo inteiro e criando 2 filhos. Devia ter me sentido orgulhosa ao subir ao palco, mas tudo o que via eram 6 lugares vazios na plateia, reservados para a família que nunca apareceu. Apertei o meu diploma, rodeada por graduados em festa, mas completamente sozinha. A minha conquista significava tudo para mim, mas aparentemente nada para eles. O golpe verdadeiro veio depois da cerimônia, quando o meu telemóvel se iluminou com uma mensagem urgente do meu marido. Se alguma vez se sentiu traído pelas pessoas que deviam ser os seus maiores apoiantes, diga-me de onde está a assistir. Carregue no botão de gostar e subscreva para se juntar a uma comunidade que compreende que a desilusão familiar corta mais fundo do que qualquer outra dor. Nos últimos 12 anos, estive casada com o Nuno, um programador de software de 37 anos, com um emprego estável numa empresa de tecnologia em Lisboa. Juntos, tínhamos 2 filhos, o Eduardo, o nosso filho de 14 anos que passava pela típica fase adolescente de achar os pais embaraçosos, e a Sofia, a nossa filha brilhante de 11 anos, que se interessava cada vez mais pela sua vida social. Vivíamos numa casa modesta de 4 quartos nos subúrbios, nada ostentosa, mas confortável o suficiente, com um pequeno quintal onde as crianças podiam brincar nos raros dias de sol que a nossa cidade oferece. Eu trabalhava na Serviços Financeiros Franklin, uma empresa de investimento de médio porte, onde estava empregada há quase 9 anos. O meu emprego como analista financeira era exigente, muitas vezes requerendo mais de 50 horas por semana, especialmente durante a época de impostos ou quando clientes importantes precisavam de relatórios. Era boa no que fazia, precisa com números e paciente com clientes difíceis, mas ano após ano via os meus colegas homens com menos experiência serem promovidos à minha frente. Precisa de mais qualificações, dizia o meu chefe nas avaliações de desempenho. Uma licenciatura em finanças é ótima, mas toda a gente tem isso. Se quiser subir para a gestão sênior, precisa de um mestrado. Após a 3ª vez em que fui preterida para uma promoção, decidi-me. Iria tirar o mestrado em administração de empresas, custasse o que custasse. A universidade do outro lado da cidade oferecia aulas noturnas pensadas para profissionais a trabalhar. Iriam ser 5 anos de estudo em part-time, mas calculei que valia o investimento no meu futuro. O que não antecipei completamente foi o quão punitivo seria o horário. Acordava às 5h30 para preparar o pequeno almoço para a família e fazer as lancheiras das crianças. Depois trabalhava o dia inteiro, corria para as aulas 3 noites por semana, das 18 horas às 21 horas, e chegava à casa exausta para encontrar louça no lava-louças e trabalhos de casa ainda por verificar. Aos fins de semana, em vez de descansar, trancava-me no escritório de casa durante horas para completar tarefas, enquanto o Nuno levava as crianças a jogos de futebol ou festas de aniversário. A mãe está sempre a estudar, ouvi uma vez o Eduardo queixar-se ao pai. Ela nunca tem tempo para nós. Aquelas palavras magoaram, mas tentei racionalizar. Era temporário, era pelo nosso futuro. Assim que tivesse o diploma e a promoção que se seguiria, teríamos mais estabilidade financeira. Talvez até o suficiente para aquelas férias em família à Disneyland Paris que as crianças tanto pediam. A minha relação com o meu irmão Diogo complicava ainda mais as coisas. 3 anos mais velho do que eu, aos 38, o Diogo sempre fora o filho dourado da família. Gerenciava um negócio imobiliário de sucesso, vivia numa propriedade à beira-mar em Cascais e, como solteiro sem filhos, desfrutava da liberdade para viajar extensivamente e entregar-se a hobbies caros, como velejar e colecionar vinhos. Os nossos pais, que viviam no Algarve, nunca tentaram esconder a preferência por ele. Quando éramos miúdos, assistiam a todos os jogos de futebol dele, mas faltavam frequentemente às minhas competições acadêmicas. Já adultos largavam tudo para ajudar o Diogo a renovar a cozinha, mas arranjavam desculpas quando eu precisava de alguém para ficar com as crianças durante os meus exames finais. "O teu irmão é simplesmente mais divertido de se estar com ele", disse-me a minha mãe uma vez, depois de eu a confrontar sobre este desequilíbrio.
Tu estás sempre tão séria e ocupada com as tuas responsabilidades. A ironia não me escapava. Ser responsável estava de alguma forma a ser usado contra mim. Apesar destas frustrações, perseverei nos estudos. Escrevia trabalhos depois de as crianças irem para a cama, muitas vezes ficando acordada até a 1 ou 2 da manhã. Estudava cartões durante as pausas de almoço. Sacrifiquei férias, usando esse tempo para adiantar o curso, em vez de viagens em família. Quando amigos nos convidavam para festas ou escapadelas de fim de semana, geralmente recusava, sabendo que precisava daquelas horas para a escola. O Nuno foi apoiante no início, assumindo alguma da carga em casa e encorajando-me quando me sentia sobrecarregada, mas à medida que os anos se arrastavam, a paciência dele começou a esgotar-se. Quanto tempo mais vai isto demorar? Perguntava. As crianças mal te veem. Só mais 2 anos, assegurava-lhe. Depois mais 1 ano. Depois só mais alguns meses. Quando a minha formatura finalmente se aproximou, o nosso casamento estava tenso. Ainda nos amávamos, mas a distância entre nós crescera. O Nuno desenvolvera as suas próprias rotinas e círculos sociais, muitas vezes levando as crianças a eventos comunitários ou a visitar os pais deles sem mim. Faltei a tantos jantares em família, espetáculos escolares e saídas de fim de semana que se tornara normal para eles funcionarem sem mim. Foi por isso que a cerimônia de formatura significava tanto para mim. Não era só sobre o diploma ou as oportunidades de avanço na carreira que traria. Era uma oportunidade para mostrar à minha família, especialmente aos meus filhos, que todos aqueles sacrifícios tinham sido por algo significativo. Queria que me vissem atravessar o palco, que se sentissem orgulhosos da mãe, que compreendessem que as mulheres podem prosseguir a educação em qualquer fase da vida. Queria aquele momento de reconhecimento, aquela celebração coletiva que tornaria os últimos 5 anos de exaustão valerem a pena. Quando me formar, disse ao Nuno cerca de 6 meses antes do fim do programa, quero toda a gente lá. Tu, as crianças, os meus pais, até a minha irmã Marta do Porto. Vai ser um grande dia para todos nós. Ele acenou com a cabeça e apertou-me a mão. Claro, amor, não o perderíamos por nada deste mundo. Como aquelas palavras acabariam por soar vazias. 6 meses antes da cerimônia de formatura, comecei a planear meticulosamente o que imaginava ser um dos dias mais importantes da minha vida. A universidade enviara um e-mail com todos os detalhes, incluindo o número limitado de bilhetes para convidados que cada graduado receberia. Pedi imediatamente a alocação máxima de 6 bilhetes, um para cada: Nuno, Eduardo, Sofia, a minha mãe, o meu pai e a minha irmã Marta. Liguei aos meus pais do Algarve para lhes dar a data que eles anotaram devidamente no calendário. Vamos tentar ao máximo ir, querida, disse a minha mãe, num tom que sugeria que já considerava o que poderia ser mais importante. Ainda assim, mantive-me otimista. Era a minha formatura, afinal. Certamente priorizariam isso. Depois, contactei a Marta, que vivia no Porto com o marido e 3 filhos. Ao contrário dos nossos pais, ela parecia genuinamente entusiasmada por mim. Estou tão orgulhosa de ti, mana, disse. Trabalhar a tempo inteiro, criar filhos e tirar um mestrado. És uma super mulher. Vou reservar o voo na próxima semana. Com a presença da família aparentemente assegurada, voltei a atenção para a celebração depois. Pesquisei restaurantes perto da universidade e encontrei um lugar italiano bem avaliado chamado Bellissimo, que podia acomodar o nosso grupo de 7. Era caro, quase 300 euros pela reserva, mas era uma ocasião única na vida. Fiz o depósito sem hesitar. Como os meus pais viajariam de outro ponto do país, também reservei um quarto de hotel para eles no Marriott, no centro, usando pontos que acumulara em viagens de negócios. Tudo se encaixava e, pela primeira vez, permiti-me sentir excitação em vez de estresse ao pensar na escola. 2 meses antes da formatura, gastei dinheiro num vestido novo. Um elegante vestido azul marinho com detalhes subtis em renda que ficaria apropriado sob a toga de formatura, mas bonito para o jantar depois. Marquei cabeleireiro, maquilhagem e manicura para a manhã da cerimônia. Eram luxos em que raramente me permitia, sempre colocando as despesas da família em primeiro, mas queria sentir-me e parecer no meu melhor nesse dia. Mãe, estás bonita,
disse a Sofia quando experimentei o vestido em casa. Tipo, quando tu e o pai se casaram naquelas fotos. O comentário dela trouxe-me lágrimas aos olhos. Não me lembrava da última vez que me arranjara para algo além de uma função de trabalho. A rotina diária de equilibrar responsabilidades deixara pouco tempo para vaidades pessoais. 3 semanas antes da formatura, surgiu o primeiro sinal de problemas. O Diogo ligou para pôr a conversa em dia, algo que fazia esporadicamente quando se lembrava de que tinha uma irmã. Após perguntas superficiais sobre os meus estudos, largou uma bomba. A propósito, vou fazer um grande churrasco em minha casa no dia 15 de maio. Acabei de instalar uma nova cozinha exterior e quero inaugurá-la. Vocês deviam vir, as crianças iam adorar a piscina. O meu estômago afundou-se. Diogo, esse é o dia da minha formatura. Avisei toda a gente há meses. Houve uma pausa na linha. Ah, pois é. Esqueci-me disso. Podes mudar o teu churrasco para outro fim de semana? Perguntei, tentando manter a voz calma. Na verdade, não, respondeu, suando despreocupado. Já convidei tipo 30 pessoas, incluindo clientes que só estão na cidade nesse fim de semana. Mas, ei, a que horas acaba a tua cerimônia? Talvez possas passar por lá depois. Senti a tensão arterial a subir. A cerimônia é às 14 horas e provavelmente vai até às 17 horas. Depois temos reservas para jantar, mas não é esse o ponto. A minha família devia estar na minha formatura. Vá lá, Ana, disse o Diogo com aquele tom desdenhoso que aperfeiçoara desde a infância. É só uma formatura. Já tiveste uma para a tua licenciatura. Isto é só um papel a dizer que fizeste umas aulas extra. Fiquei sem palavras. Só um papel. 5 anos de sacrifício reduzidos a umas aulas extra. Antes de conseguir formular uma resposta que não fosse puramente palavrões, o Diogo continuou. Olha, a mãe e o pai vão ao meu churrasco. Já confirmaram. E vão trazer a tia Susana e o tio José, que vêm de visita do sul. Sabes o quão raro é vermos-lhes. Agora via mesmo vermelho. Disseste à mãe e ao pai sobre o teu churrasco antes de confirmares comigo a data, apesar de saberes que a minha formatura se aproximava. Não percebi que era tão importante, disse defensivamente. Tens 35 anos, não 22. Não é como se fosse a tua primeira vez. Discutimos mais 10 minutos com o Diogo a recusar-se a ceder e eu a ficar cada vez mais aborrecida. Quando desliguei, tremia de raiva e lutava contra as lágrimas. Liguei imediatamente à minha mãe, esperando que ela visse a razão e priorizasse a minha formatura. Mãe, o Diogo marcou um churrasco no dia da minha formatura. Vocês não podem ir a isso em vez disso. A resposta dela foi infuriantemente diplomática. Oh, querida, que mau timing. Não podem os dois remarcar? Não, mãe. A universidade não muda datas de formatura para indivíduos. Isto foi planeado há 1 ano. Avisei-vos há 6 meses. Bem, é tão difícil, suspirou ela. A tua tia e o teu tio vêm do sul, e sabes como o teu pai adora os churrascos do Diogo. Não podemos ir aos dois? A conversa descambou a partir daí, com a minha mãe a sugerir que eu estava a ser egoísta por não compreender o desejo da família de assistir aos 2 eventos, como se isso fosse fisicamente possível com os horários e distâncias envolvidas. Nessa noite, contei em lágrimas a conversa ao Nuno, esperando o seu apoio inabalável. Ele ouviu atentamente, afagando-me as costas enquanto expressava a minha mágoa e desilusão. A tua família sempre foi assim, disse reconfortantemente. Mas ei, ainda nos tens a nós a aplaudir-te. Eu e as crianças seremos o teu clube de fãs. Isso é que importa mesmo, certo? As palavras dele acalmaram-me um pouco. Ele tinha razão. Desde que a minha família imediata, o meu marido e filhos, estivessem lá para me apoiar, podia lidar com a preferência previsível dos meus pais pelo Diogo. Afinal, o Nuno e as crianças testemunharam a luta diária, as noites tardias, o estresse, as dores de cabeça, os eventos familiares perdidos. Eles compreendiam o que esta conquista significava para mim. Promete-me que vocês os 3 estarão lá, disse, olhando-lhe nos olhos, sem falhas.
Prometo, respondeu o Nuno beijando-me a testa. Nada nos afastaria. O dia antes da formatura chegou com um turbilhão de preparativos de última hora. Fui buscar a toga e o capelo à livraria da universidade, pendurando-os cuidadosamente no quarto. Pole os meus melhores sapatos, uns saltos pretos profissionais mais confortáveis o suficiente para atravessar o palco sem tropeçar. Carreguei o telemóvel e a câmera para garantir que capturava muitas memórias. A minha excitação estava tingida de ansiedade. Apesar das garantias do Nuno, não conseguia afastar a sensação de que algo correria mal. Receberam um e-mail formal dos meus pais 2 dias antes, explicando em linguagem excessivamente polida que iriam ao churrasco do Diogo em vez da minha formatura. Prometiam levar-me a jantar da próxima vez que estivessem na cidade para celebrar. Li o e-mail uma vez e apaguei-o sem responder. A Marta também desistira, ligando com genuíno arrependimento na voz para explicar que o filho mais novo apanhara varicela, tornando a viagem impossível. Compreendi completamente a situação dela, mas ainda assim aumentava o meu crescente sentimento de abandono. Pelo menos ainda vos tenho a vocês os 3, disse ao Nuno enquanto preparávamos o jantar nessa noite. Ele acenou distraído, focado no telemóvel. Notei que ele andara a mandar mensagens frequentemente durante o dia, mas não pensei nada disso até o meu telemóvel tocar. Era a minha mãe. Ana, só queria ligar para ver se as crianças ainda vêm ao churrasco do Diogo amanhã. Ele está a preparar jogos para todas as crianças e a Sofia e o Eduardo estão na lista dele. Quase deixei cair a panela de massa que escorria. O quê? Não, mãe? As crianças vêm à minha formatura. Com o Nuno. Oh, soou confusa. O Diogo disse que o Nuno mencionou trazê-los ao churrasco. Vai haver várias famílias com crianças da idade deles e o Diogo contratou um nadador salvador para a piscina. Teriam muito mais diversão do que sentados numa longa cerimônia. As minhas mãos tremiam enquanto pousava a panela e me afastava do fogão. Olhei para o Nuno, que de repente se interessava muito em cortar legumes. Mãe, preciso de desligar, disse abruptamente e terminei a chamada. O silêncio na cozinha era ensurdecedor, até que o quebrei. Nuno, por que é que a minha mãe acha que tu e as crianças vão ao churrasco do Diogo amanhã? Ele evitou o meu olhar. Posso ter mencionado ao Diogo que as crianças perguntavam pela festa. Ouviram falar da piscina e dos jogos dos primos. E disseste-lhe que os ias levar sem discutir comigo primeiro? O Nuno finalmente olhou para cima, a expressão uma mistura de culpa e desafio. Ana, sê razoável. A cerimônia vai ser 3 horas sentados em silêncio enquanto chamam centenas de nomes. As crianças vão ficar aborrecidas de morte. Então, em vez de lhes ensinar sobre apoiar a família e celebrar conquistas, estás a ensinar-lhes que a diversão vem sempre primeiro. A minha voz subia apesar dos esforços para me manter calma. Esta formatura representa 5 anos a sacrificar tempo com eles para construir um futuro melhor para nós. Não achas importante que vejam que o trabalho árduo compensa? O Nuno suspirou pesadamente. Claro que sim, mas as crianças querem mesmo ir ao churrasco. O Eduardo fala sem parar em nadar com os primos e a Sofia ouviu que a amiga Jasmine do futebol vai lá estar. O Diogo convidou a família toda dela. Então, o que estás a dizer? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Que queres levar os nossos filhos a um churrasco em vez de verem a mãe formar-se com distinção. Não podemos comprometer? Sugeriu o Nuno, o tom irritantemente razoável. Talvez eu leve as crianças ao churrasco e nos encontramos contigo no restaurante depois para celebrar. Ou eu venho à cerimônia sozinho e apanho-te depois de deixar as crianças no Diogo. Olhei para ele em descrença. Ouves-te a ti próprio? Isto não é negociar um negócio. É sobre estarem lá por mim num dos dias mais importantes da minha vida. Estás a ser dramática, murmurou o Nuno. É só uma cerimônia de formatura. Só uma cerimônia de formatura. As mesmas palavras que o Diogo usara. Como se a minha conquista fosse trivial, um pequeno inconveniente nas agendas sociais deles. 5 anos, Nuno, disse a voz trêmula. 5 anos a faltar horas de deitar, a estudar até as 2 horas da manhã, a usar todos os dias de férias para exames em vez de viagens em família.
5 anos de ti a queixares-te da minha ausência, das crianças a sentirem-se negligenciadas, de mim a carregar culpa além da exaustão. E agora que finalmente acabou, agora que quero um dia, só um único dia de reconhecimento e apoio, estão todos demasiado ocupados com um churrasco. As crianças deviam poder decidir por si próprias, contrapôs ele. Tem 14 e 11 anos. Claro que escolheriam uma festa na piscina em vez de uma cerimônia de formatura. É por isso que os pais tomam decisões baseadas em valores, não no que é mais divertido. A discussão escalou a partir daí. O Eduardo e a Sofia desceram, atraídos pelas nossas vozes altas. Quando perceberam do que discutíamos, tomaram previsivelmente partido do pai, com o Eduardo a declarar que só os nerds se importam com cerimônias de formatura, e a Sofia a perguntar em lágrimas por que é que eu queria estragar a diversão deles. Fui para a cama nessa noite sem jantar, demasiado aborrecida para comer. O Nuno dormiu no sofá, uma ocorrência rara no nosso casamento. Enquanto jazia acordada, olhando o teto, perguntava-me como chegáramos a este ponto. Como é que a minha família se desconectara tanto da minha vida, tão desdenhosa das minhas conquistas? A ironia era dolorosa. Prosseguira este diploma principalmente por eles, para proporcionar um melhor estilo de vida, para ser um modelo de determinação. No entanto, não me podiam dar uma única tarde de apoio em troca. Chorei silenciosamente para a almofada, lamentando não só a inevitável desilusão de amanhã, mas algo mais profundo, um desalinhamento fundamental no modo como a minha família e eu valorizávamos as vidas uns dos outros. O sono evadiu-me até as primeiras horas da manhã, a minha roupa de formatura pendurada como um fantasma no canto do quarto, símbolo da celebração vazia de amanhã. Acordei desorientada após poucas horas de sono agitado. Por um momento, esqueci a discussão da noite anterior, a minha mente mudando automaticamente para a excitação do dia de formatura. Depois, a realidade desabou, e estendi a mão pela cama para encontrar o lado do Nuno vazio e frio. Arrastei-me para a casa de banho, salpiquei água fria nos olhos inchados e tentei invocar algum entusiasmo. Era ainda o meu dia, a minha conquista. Não deixaria a ausência deles arruiná-lo completamente. Lá embaixo, a casa estava estranhamente silenciosa. Sem sons de pequeno almoço a ser feito, sem desenhos animados na televisão, sem crianças a discutir. Sobre o balcão da cozinha, um bilhete rabiscado à pressa. Levei as crianças cedo ao Diogo para ajudar na preparação. Tentamos voltar para a tua cerimônia. Parabéns. Nuno. O bilhete pareceu um golpe físico, nem um adeus decente, só um pensamento posterior. Amassei-o e atirei-o ao lixo. Depois fiz uma chávena de café com mãos trêmulas. O relógio marcava 9h30. O cabeleireiro era às 10 horas, seguido de maquilhagem às 11 horas. A cerimônia começava às 14 horas, com os graduados a terem de chegar às 13 horas para alinhamento e instruções. Apesar do vazio no peito, forcei-me a seguir o horário do dia. A cabeleireira comentou o meu humor abatido, mas evitou profissionalmente indagar quando não me envolvi na habitual conversa de salão. A maquilhadora fez o melhor para ocultar os olhos inchados e a tez pálida, criando um look polido que contrastava com a minha turbulência interior. De volta à casa, vesti cuidadosamente o novo vestido, endireitei o capelo no cabelo recém-arranjado e ajustei o fecho da toga. Tirei uma selfie no espelho de corpo inteiro, tentando sorrir, tentando sentir algo além da mágoa. Publiquei-a nas redes sociais com uma legenda sobre alcançar objetivos e marquei os membros da família por hábito, ou talvez por despeito. Os comentários congratulatórios começaram imediatamente. Colegas, parentes distantes, velhos amigos do secundário, todos expressando orgulho e excitação. Todos, exceto aqueles que mais importavam. Mandei uma mensagem ao Nuno antes de sair de casa. Estou a ir para a cerimônia agora. Ainda planeiam vir? 3 pontos apareceram, desapareceram, reapareceram. Finalmente, o Eduardo caiu feio enquanto corria à volta da piscina. Nada sério, mas muitas lágrimas. Podemos atrasar-nos. Guarda nos lugares se puderes. Não me dei ao trabalho de responder.
Os lugares eram atribuídos por nome de graduado, com assentos para família em admissão geral. Não havia lugares para guardar. O Nuno sabia disso. Lera o pacote de informações que deixara proeminentemente no balcão da cozinha durante semanas. A mensagem dele era só mais uma desculpa fraca, outra forma de suavizar o impacto da ausência iminente. A viagem para a universidade foi um borrão. Estacionei na garagem lotada e dirigi-me ao auditório onde os graduados se reuniam. À minha volta, colegas estudantes saudavam familiares, posavam para fotos, recebiam flores e abraços. Mantive a cabeça baixa, focando-me em encontrar o meu lugar na fila alfabética. O telemóvel vibrou com mensagens de encorajamento da Linda, a minha amiga mais próxima do trabalho, e do professor Jenkins, o meu instrutor favorito que escrevera a minha carta de recomendação para uma posição de analista sênior a que me candidatara. As palavras deles eram gentis, mas só enfatizavam o silêncio da minha família. Os graduados entraram no salão principal ao som de pompa e circunstância. Um oceano de togas pretas idênticas e capelos quadrados. Do palco, esquadrinhei a plateia irracionalmente, esperando avistar o Nuno e as crianças a entrarem atrasados. A cerimônia começou com discursos do presidente da universidade, do reitor e de uma antiga aluna de sucesso que falou sobre perseverança e equilíbrio entre trabalho e vida, palavras que pareciam dirigidas especificamente a mim. Quando chamaram o meu departamento, levantei-me com a minha fila e esperei pelo meu nome. Nesses momentos de antecipação, tomei uma decisão. Iria desfrutar este momento por mim própria, não por mais ninguém. Eu merecera-o. Ana Maria Oliveira, mestrado em Administração de Empresas com distinção. Atravessei o palco de cabeça erguida, apertei a mão do reitor, aceitei a caixa do diploma e mudei a borla do capelo da direita para a esquerda. Houve aplausos educados, os mesmos para todos os graduados. Sem vivas distintos, sem assobios especiais ou chamadas do meu nome, só o reconhecimento anônimo de estranhos a testemunharem o marco de outra estranha. Após regressar ao lugar, senti-me estranhamente calma. A mágoa ainda lá estava, mas cristalizara em algo mais duro, algo que parecia resolução. Sentei-me pelo resto da cerimônia num estado desligado, aplaudindo automaticamente os meus colegas graduados, enquanto a mente divagava para o que viria a seguir. Como abordaria esta traição com a minha família? O que significava para o meu casamento, para a relação com os meus filhos, para o meu sentido de autoestima? Quando a cerimônia terminou, os graduados inundaram o relvado exterior para o tradicional lançamento de capelos e fotos. Fiquei awkward no perímetro, vendo famílias a reunirem-se, flores trocadas, garrafas de champanhe abertas. Tirei algumas fotos obrigatórias com colegas com quem estudara, mas sentia-me uma impostora na alegria deles. Verifiquei o telemóvel obsessivamente. Nenhuma mensagem do Nuno, nenhuma chamada das crianças, nada dos meus pais ou do Diogo. Percorri as redes sociais e vi que o Diogo publicara fotos do churrasco, marcando os meus pais, o Nuno e as crianças. Todos sorriam, reunidos à volta de uma fogueira a assar marshmallows. O carimbo temporal mostrava que fora publicado 30 minutos antes, bem no meio da minha cerimônia de formatura. Algo se quebrou dentro de mim então. Uma barragem de emoções que contivera todo o dia. Encontrei um canto quieto atrás do edifício de ciências e permiti-me chorar. Soluços feios e convulsivos que borraram a maquilhagem cuidadosamente aplicada e me deixaram ofegante. Quando finalmente me recompus, decidi cancelar a reserva do restaurante. Não havia sentido em mantê-la agora. Enquanto puxava o número do restaurante no telemóvel, apareceu uma mensagem do Nuno. Precisamos de falar. Urgentemente. Imediatamente depois, notei algo que me gelou. 45 chamadas perdidas do Nuno, todas na última hora. O meu coração acelerou instantaneamente. 45 chamadas perdidas só podiam significar uma emergência. Algo acontecera a uma das crianças? Aos meus pais? Houvera um acidente? Silenciara o telemóvel durante a cerimônia como pedido pela universidade. No meu estado emocional depois,
Não pensara em verificar chamadas perdidas, só mensagens. Com dedos trêmulos, liguei de volta ao Nuno. Ele atendeu ao primeiro toque. Ana, graças a Deus. A voz dele era aguda de pânico. Ando a tentar contactar-te há mais de 1 hora. O que aconteceu? Exigi, já caminhando rapidamente para a garagem. Está toda a gente bem? É o Eduardo, disse o Nuno, as palavras a saírem aos tropeções. Estava a subir aquele escorrega aquático ridículo novo que o Diogo instalou, a exibir-se para os primos, e caiu. Estamos no Hospital da Luz. O médico acha que o braço está partido. Vou já para aí, disse, começando a correr apesar dos saltos. Está com muitas dores? Quão mal é? Deram-lhe algo para a dor, mas está bastante abalado. Não para de perguntar por ti. Aquela última parte enviou-me uma onda de emoções conflituosas. Por um lado, o instinto maternal ativou-se imediatamente, desesperado por alcançar o meu filho ferido. Por outro, uma pequena voz amarga na minha cabeça notou que agora, de repente, a minha presença era essencial. Conduzi para o hospital num estado de ansiedade elevada, alternando entre preocupação pelo Eduardo e raiva residual pela situação toda. A toga de formatura jazia amarrotada no banco do passageiro, o capelo atirado descuidadamente para trás. O diploma permanecia por abrir no tablier. O Hospital da Luz ficava só a 15 minutos do campus, mas a viagem pareceu interminável. Encontrei estacionamento no lote de emergência e corri para dentro, ainda com o vestido azul marinho, o cabelo arranjado agora solto pelos ombros. A emergência estava movimentada com os casos típicos de sábado à tarde. Dei o nome do Eduardo na recepção e fui dirigida à Bahia 7. Ao puxar a cortina, deparei-me com uma cena que me parou. O Eduardo jazia na cama, o braço direito num splint temporário, o rosto manchado de lágrimas, mas calmo. À volta dele estavam não só o Nuno e a Sofia, mas os meus pais, o Diogo e um médico a rever raios-x. Todos se viraram para mim ao entrar, expressões variando de alívio à culpa, a algo que parecia desconfortavelmente pena. Mãe, chamou o Eduardo, a voz pequena e infantil apesar do estatuto adolescente. Vieste. Fui imediatamente para o lado dele, o instinto maternal sobrepondo-se a tudo. Claro que vim, querido. Como te sentes? O que aconteceu? Enquanto lhe alisava o cabelo da testa, o médico aproximou-se e apresentou-se como doutor. Ramírez. O seu filho tem uma fratura simples do rádio, explicou, apontando o raio-x. Dolorosa, mas simples. Vamos pôr gesso e deve curar completamente em cerca de 6 semanas. Acenei grata, alívio a invadir-me. Um braço partido era sério, mas gerível. Não ameaçador da vida. Não permanente. Foi muito corajoso, interpôs a minha mãe, afagando a perna do Eduardo. Mal chorou após o choque inicial. Reconhecia com um sorriso apertado, mas não conseguia envolver-me mais. O facto de estarem todos ali, reunidos à volta do meu filho quando não se deram ao trabalho de ir à minha formatura, parecia sal numa ferida aberta. O Diogo avançou, a expressão contrita. Graças a Deus que chegaste, mana. O miúdo não para de perguntar por ti. Algo não tom casual dele, a facilidade com que agia como se isto fosse só uma reunião familiar normal, em vez do culminar de uma profunda traição, quebrou o que restava da minha compostura. Graças a Deus que cheguei, repeti, a voz perigosamente baixa, em oposição aonde estava antes, a formar-me sozinha, enquanto a minha família toda desfrutava de um churrasco. Um silêncio desconfortável caiu no pequeno espaço. O Nuno lançou-me um olhar de aviso, suplicando silenciosamente para não fazer isto ali. Não agora, mas 5 anos de exaustão, frustração e mágoas suprimidas atingiram o ponto de ebulição. Acabei de passar o dia mais importante da minha vida profissional completamente sozinha, continuei, a voz trêmula mas clara. Sem marido, sem filhos, sem pais, nem uma única mensagem de parabéns, porque um churrasco e uma festa na piscina eram mais importantes do que 5 anos de sacrifício e trabalho árduo. Ana, começou o meu pai, o tom apaziguador. Este dificilmente é o momento ou lugar. Quando seria um melhor momento, pai? Perguntei, lágrimas a ameaçarem de novo.
Quando voltar a ser invisível, quando voltar a ser a responsável que nunca é reconhecida, quando voltar a colocar toda a gente em primeiro, enquanto nenhum de vocês consegue dispensar uma única tarde por mim. A minha mãe parecia genuinamente confusa. Querida, não percebíamos que significava tanto para ti. É só uma cerimônia. Só uma cerimônia, repeti vazia. Tal como é só um diploma. Só uma conquista. Só a minha vida. O Diogo, claramente desconfortável com a tensão, tentou desviar. Olha, o que importa agora é que o Eduardo vai ficar bem. Isto foi uma emergência. E se não houvesse emergência, desafiei-o. Algum de vocês se arrependeria de faltar à minha formatura? Teriam ao menos pensado em mim hoje? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. O Nuno avançou, pousando uma mão no meu braço. Ana, estás aborrecida e tens todo o direito. Mas o Eduardo precisa de calma agora. Podemos discutir isto depois. Olhei para o meu filho, que assistia ao drama adulto com olhos largos e ansiosos. A Sofia estava ao lado dele, mordendo o lábio nervosamente. Eles não mereciam testemunhar isto, serem apanhados no fogo cruzado de ressentimentos adultos. Tens razão, concedi, respirando fundo. O Eduardo precisa que nos foquemos nele agora. Voltei a atenção totalmente para o meu filho, perguntando sobre o exame do médico, assegurando-me de que compreendia o que aconteceria a seguir com o processo de engessar. Mantive a voz estável e reconfortante, compartimentalizando a mágoa, como fizera inúmeras vezes antes. Quando a enfermeira veio levar o Eduardo para engessar, ofereci-me para acompanhá-lo, precisando de uma pausa da presença sufocante de todos os outros. Enquanto caminhávamos pelo corredor, o Eduardo, encostando-se ligeiramente a mim, falou baixinho. Desculpa ter faltado à tua formatura, mãe. Queria mesmo ir à festa e o pai disse que seria ok. Engoli em seco. Não é culpa tua, querido. Foram os adultos que tomaram essas decisões, não tu. Mas estás triste. Sim, admiti, não vendo sentido em mentir-lhe. Estou triste. Mas também estou muito orgulhosa de mim própria e espero que um dia compreendas por que é que hoje foi importante. Ele acenou solenemente o rosto jovem contemplativo de um modo que o fazia parecer subitamente mais velho. Também estou orgulhoso de ti, mãe. Mesmo que não tenha visto receberes o teu diploma. As palavras simples dele foram o primeiro reconhecimento genuíno que recebera todo o dia e significavam mais vindas dele do que de qualquer outro. Após o braço do Eduardo ser devidamente engessado, voltamos para encontrar a baía da emergência vazia, exceto pelo Nuno, que explicou que os meus pais e o Diogo tinham ido buscar café à cafetaria. A Sofia acompanhara-os, aparentemente mais interessada nas máquinas de venda do hospital do que no procedimento médico do irmão. O médico diz que podemos levá-lo para casa, disse o Nuno, entregando-me os papéis de alta. Tem uma receita para a medicação de dor que precisamos de aviar. Acenei mecanicamente, ainda operando em modo mãe, priorizando as necessidades do Eduardo acima de tudo. Eu levo-o para casa. Tu podes aviar a receita. Ana, começou o Nuno hesitantemente, sobre hoje. Não agora. Cortei-o. Não à frente do Eduardo. Nessa altura, o meu telemóvel tocou. Era a Linda, a minha colega, que prometera ir à cerimônia de formatura para me apoiar. Ana, onde estás? Ando à tua procura por todo o lado. Pensei que nos encontrávamos junto à fonte após a cerimônia. Esquecera completamente o nosso acordo no caos da emergência. Linda, desculpa tanto. Estou no Hospital da Luz. O Eduardo teve um acidente. Oh, meu Deus, ele está bem. A preocupação dela foi imediata e genuína. Braço partido. Estamos prestes a ir para casa. Precisas de algo, companhia, comida, alguém para aviar receitas? As ofertas atenciosas dela, em contraste gritante com o comportamento da minha família, trouxeram um nó à garganta. Na verdade, importas-te de vir. Mais tarde? Podia usar uma amiga agora. Claro. Leva o jantar. Manda minha morada por mensagem. Após terminar a chamada, notei o Nuno a observar-me com uma expressão estranha. Quem era? Perguntou. A Linda do trabalho. Ela foi à minha formatura, já que mais ninguém foi, respondi pontiaguda.
Vai trazer jantar mais tarde. Antes de ele responder, os meus pais e o Diogo voltaram com a Sofia, todos carregando cafés e snacks da cafetaria do hospital. A minha mãe imediatamente se preocupou com o novo gesso azul do Eduardo, enquanto o meu pai perguntava sobre consultas de seguimento. O Diogo ficou para trás, invulgarmente submisso. Vamos levar o Eduardo para casa agora, anunciei ao grupo. Precisa de descanso. Vamos convosco, declarou a minha mãe. Vais precisar de ajuda com o jantar e para o instalar. Não, disse firmemente, surpreendendo até a mim própria com a força da resposta. Obrigada, mas não. A Linda traz jantar e consigo gerir o meu próprio filho. O silêncio atônito que se seguiu deu-me uma pequena satisfação vingativa. Mas viemos de tão longe, protestou o meu pai, e planeávamos ficar até amanhã. Podem voltar ao Diogo, sugeri friamente. Tenho a certeza de que o churrasco ainda continua. Preciso de espaço agora. O Diogo pareceu prestes a objetar, mas pensou melhor. A minha mãe parecia genuinamente magoada, mas pela primeira vez não consegui acomodar os sentimentos dela à custa dos meus. Separamo-nos awkward no estacionamento do hospital com promessas de ligar amanhã para ver o Eduardo. O Nuno conduziu o nosso carro, com o Eduardo cuidadosamente preso no banco de trás e a Sofia invulgarmente quieta ao lado do irmão. Olhei pela janela do passageiro, física e emocionalmente exausta. Em casa, ajudei o Eduardo a instalar-se confortavelmente no sofá da sala, com almofadas a suportar o braço e o seu programa de TV favorito a passar. A Sofia retirou-se para o quarto, claramente sentindo a tensão entre os pais. O Nuno pairava incerto, esperando o confronto inevitável. Vou mudar de roupa, disse, gesticulando para a minha roupa de formatura que ainda vestia. Depois precisamos de falar. Lá em cima, tirei o vestido azul marinho que devia associar-se a triunfo, mas agora parecia um traje de uma performance falhada. Vesti roupa confortável, lavei a maquilhagem borrada do rosto e respirei fundo várias vezes antes de descer. O Nuno estava na cozinha, desembalando mecanicamente o saco da farmácia. Olhou para cima quando entrei. Ana, sei que estás zangada, começou. Zangada nem começa a cobrir, respondi, mantendo a voz baixa para as crianças não ouvirem. Sinto-me traída, Nuno. Por ti, acima de tudo. Ele teve a decência de parecer envergonhado. Cometi um erro. Pensei que as crianças se divertiriam mais no churrasco e não percebi o quão importante era a cerimônia para ti. Como podias não perceber? Ando a falar disso há meses. Pedi-te especificamente para prometeres que estariam lá, todos vocês. Eu sei, e desculpa. Quando o Diogo nos convidou, as crianças ficaram tão excitadas e pareceu um compromisso inofensivo na altura. Um compromisso implica que ambas as partes concordem, disse amargamente. Tomaste uma decisão unilateral de priorizar a diversão sobre apoiar-me. O Nuno encostou-se ao balcão, passando a mão pelo cabelo. Tens razão, estraguei tudo feio. Mas um erro apaga 12 anos de casamento. 5 anos a apoiar-te no teu diploma? Apoiar-me, repeti incrédula. Queixavas-te constantemente da minha ausência. Fazias-me sentir culpada por estudar. Levaste as crianças a eventos sem ao menos tentar incluir-me. E depois, no único dia em que precisava que aparecesses por mim, escolheste a festa do meu irmão. Isso não é justo, protestou. Andei a equilibrar trabalho, cuidados às crianças e manutenção da casa enquanto estavas em aulas 3 noites por semana. Fui apoiante de formas que nem vês, e eu andei a trabalhar a tempo inteiro enquanto estudava noites e fins de semana durante 5 anos para construir um futuro melhor para a nossa família, contrapus. Ambos fizemos sacrifícios, Nuno. A diferença é que eu nunca, jamais, teria faltado a um marco importante na tua vida. A verdade daquela afirmação pairou entre nós. O Nuno sabia que eu tinha razão. Por todas as queixas dele sobre a minha ausência, eu sempre aparecera nos momentos importantes dele, reagendando horários de estudo, faltando a aulas se necessário. O que queres que faça? Perguntou finalmente. Como arranjo isto? Abanei a cabeça devagar. Não sei se podes arranjar imediatamente. Preciso de tempo para pensar no que isto significa para nós. Sobre se posso confiar em ti para valorizares a mim e as minhas conquistas.
Estás a dizer que queres uma separação? O alarme rastejou na voz dele. Não, esclareci. Estou a dizer que preciso de espaço para processar o que aconteceu hoje. Vou ficar no hotel que reservei para os meus pais. Só por uma semana. Preciso de limpar a cabeça. Uma semana, Ana, ser razoável. O Eduardo tem o braço partido. Precisa da mãe. O Eduardo tem um pai que aparentemente é perfeitamente capaz de tomar decisões sem me consultar. Respondi secamente. Ficará bem uns dias contigo no comando. Verifico-o diariamente e volto se houver complicações. O Nuno pareceu querer discutir mais, mas percebeu que não estava em posição de negar o pedido. Quando partes? Depois da Linda trazer o jantar e eu explicar às crianças. Faço a mala esta noite e parto de manhã. Como que por sinal, a campainha tocou anunciando a chegada da Linda. Trouxe não só jantar como prometido, mas também um presente de formatura, um belo portfólio de couro com as minhas iniciais gravadas e um cartão assinado por vários colegas. Estamos tão orgulhosos de ti, disse, abraçando-me apertado. Trabalhaste tanto para isto. O simples reconhecimento dela trouxe-me lágrimas frescas aos olhos. Era tudo o que quisera da minha família, este reconhecimento básico da minha conquista. Após o jantar, enquanto a Linda ajudava o Nuno a arrumar a louça, sentei-me com ambas as crianças para explicar a minha ausência temporária. Assegurei ao Eduardo que o verificaria todos os dias e que não partia por causa do acidente dele. Só preciso de algum tempo quieto para pensar, disse-lhes. Às vezes, os adultos precisam de espaço, tal como vocês quando se sentem sobrecarregados. A Sofia, mais perspicaz do que lhe dera crédito, perguntou diretamente. Isto é porque faltamos à tua formatura? Em parte, admiti, não querendo mentir-lhes. Fiquei muito magoada com isso. Mas é mais sobre eu precisar de perceber o que quero daqui para a frente. Não é uma punição para ninguém, é só algo de que preciso. Para minha surpresa, ambas as crianças aceitaram a explicação com protesto mínimo. Talvez sentissem a profundidade da minha mágoa, ou talvez estivessem simplesmente exaustas pelos eventos do dia. De qualquer modo, abraçaram-me boa noite com ferocidade extra, como se já sentissem a minha falta. Na manhã seguinte, fiz uma pequena mala e conduzi para o hotel no centro, fazendo check-in no quarto que originalmente reservara para os meus pais. A ironia não me escapou. Enquanto me instalava no espaço quieto, senti uma estranha mistura de luto e libertação. Pela primeira vez em anos, colocara as minhas necessidades em primeiro. A culpa que esperara sentir estava surpreendentemente ausente, substituída por um novo sentido de autorrespeito. Nos dias seguintes, recebi uma enxurrada de mensagens e chamadas apologéticas. Os meus pais deixaram uma mensagem de voz chorosa, admitindo que tinham sido irrefletidos. O Diogo enviou um arranjo de flores elaborado para o hotel com um cartão a reconhecer o seu egoísmo. O Nuno ligava todas as noites, o tom cada vez mais desesperado ao perceber que eu levava a sério este tempo afastada. Passei a semana a refletir sobre as minhas relações, objetivos de carreira e o que queria da próxima fase da vida. Visitei o Eduardo diariamente, trazendo pequenos presentes e ajudando-o a adaptar-se à vida com um braço só. Almocei com a Sofia na escola dela, assegurando-lhe que desafios familiares eram normais e resolúveis. Falei com o meu chefe sobre a posição de analista sênior, que me fora oficiosamente oferecida após conclusão do diploma. No fim da semana, chegara a várias conclusões importantes. O comportamento da minha família revelara uma verdade dolorosa sobre como valorizavam as minhas contribuições e aspirações, mas também me dera clareza sobre o meu próprio valor e os limites que precisava de estabelecer daqui para a frente. Quando finalmente regressei a casa, estava pronta para as conversas difíceis que remodelariam a dinâmica da nossa família. Uma semana após a cerimônia de formatura, conduzi para a casa do hotel com um sentido de propósito que não sentia há anos. O tempo sozinha fora transformador, permitindo-me processar a mágoa sem a pressão constante de perdoar prematuramente pela harmonia familiar. O Nuno esperava-me no alpendre da frente.
um sorriso tentativo no rosto. Ajudou a carregar a mala para dentro, onde a casa estava surpreendentemente limpa e organizada. Soube depois que contratara um serviço de limpeza, um gesto que reconhecia quanta labuta doméstica eu tipicamente carregava além das outras responsabilidades. As crianças estão na escola, disse. Pensei que devíamos falar em privado primeiro. Sentamo-nos à mesa da cozinha, cena de inúmeras refeições familiares e sessões de trabalhos de casa. O cenário familiar sublinhava o quanto mudara em só uma semana. Andei a pensar muito sobre nós, começou o Nuno, sobre como te tomei por garantida, sobre como falhei em apoiar-te quando mais importava. Acenei apreciando a diretidão dele. Também andei a pensar sobre o que preciso deste casamento daqui para a frente. Diz-me, disse, e talvez pela primeira vez em anos, parecia genuinamente pronto para ouvir. Preciso de respeito pelas minhas conquistas, não só da boca para fora. Preciso de um parceiro verdadeiro que valorize os meus objetivos tanto como os seus e os das crianças. Preciso de deixar de ser a progenitora por defeito, a dona de casa por defeito, aquela cujas necessidades vêm sempre por último. O Nuno não se tornou defensivo como poderia antes. Em vez disso, reconheceu a verdade nas minhas palavras. Mereces tudo isso. Vejo agora como te coloquei em último, mesmo enquanto me queixava da tua ausência. Foi injusto e hipócrita. Falamos horas, mais honestamente do que em anos. O Nuno revelou as suas inseguranças sobre o meu avanço educacional, temendo que o ultrapassasse profissionalmente. Partilhei o meu ressentimento por carregar o fardo mental da gestão familiar enquanto prosseguia o diploma. Discutimos mudanças práticas como contratar ajuda ocasional para a casa e criar uma divisão justa de responsabilidades parentais. Quando as crianças regressaram da escola, tivemos uma reunião familiar. O Eduardo, o gesso agora decorado com assinaturas coloridas de colegas, sentou-se solenemente enquanto explicávamos que trabalhávamos alguns desafios, mas estávamos comprometidos em ser mais fortes como família. Isto significa que ficas, mãe? Perguntou a Sofia, a voz pequena. Sim, assegurei-lhe, mas também significa que algumas coisas serão diferentes. Vou começar uma nova posição no trabalho em breve, com mais responsabilidade. E toda a gente nesta família precisa de contribuir mais em casa. Para minha surpresa, ambas as crianças concordaram prontamente. O Eduardo voluntariou-se para cortar a relva assim que o braço curasse, enquanto a Sofia ofereceu-se para tratar da separação da roupa. Pareciam quase aliviadas por terem formas concretas de ajudar a manter o lar. Nos dias seguintes, tive conversas igualmente francas com os meus pais e o Diogo. Convidei-os individualmente, não querendo sentir-me em desvantagem nestas discussões difíceis. Os meus pais chegaram primeiro trazendo presentes e desculpas. A minha mãe entregou-me um cartão com um cheque substancial, claramente esperando comprar perdão. Devolvi-lhe, gentilmente mas firmemente. Não é sobre dinheiro, expliquei. É sobre reconhecer um padrão que existe toda a minha vida. Os eventos do Diogo sempre têm prioridade. As conquistas dele são celebradas, enquanto as minhas são minimizadas. O meu pai parecia genuinamente surpreendido. Não fazíamos ideia de que te sentias assim, Ana. Isso é parte do problema, respondi. Nunca perguntaram, nunca notaram. A conversa foi desconfortável, mas necessária. Não exigi promessas dramáticas ou desculpas chorosas. Em vez disso, estabeleci limites claros para a nossa relação daqui para a frente. Não aceitaria mais cancelamentos de última hora ou estatuto secundário nas prioridades familiares. Não me esgotaria mais a tentar ganhar a aprovação que era dada livremente ao meu irmão. A visita do Diogo foi igualmente reveladora. Sem o amortecedor dos nossos pais ou das minhas crianças, foi forçado a confrontar o seu papel na dinâmica familiar. Nunca tentei intencionalmente ofuscar-te, insistiu. A intenção não apaga o impacto, contrapus. O teu churrasco podia ser marcado para qualquer fim de semana. Escolheste o dia da minha formatura, depois recusaste mudar. Para crédito dele, o Diogo não arranjou desculpas. Tens razão. Fui egoísta. Acho que me habituei a ser o centro das atenções nesta família. Alcançamos um entendimento que requereria esforço contínuo para manter.
Não esperava que padrões de décadas mudassem da noite para o dia. Mas não estava mais disposta a aceitar ser um pensamento posterior na minha própria história familiar. As semanas que se seguiram trouxeram cura gradual. O braço do Eduardo sarou firmemente, um lembrete visível de como a resiliência pode seguir uma lesão. A minha promoção para analista sênior concretizou-se, completa com um aumento salarial significativo e um escritório privado. O rendimento extra permitiu contratar um serviço de limpeza semanal, aliviando parte do fardo doméstico que contribuíra para a minha exaustão. O Nuno cumpriu as promessas, assumindo mais responsabilidades parentais e fazendo questão de celebrar publicamente as minhas conquistas profissionais. As crianças, vendo os pais modelarem novos comportamentos, começaram a mostrar mais apreciação pelas minhas contribuições, tanto no trabalho como em casa. Talvez o gesto mais significativo veio um mês após a formatura, quando o Diogo organizou uma pequena festa surpresa, especificamente para celebrar o meu mestrado. Convidou os meus amigos próximos e colegas, encomendou um bolo decorado com as cores da minha universidade e deu um discurso, reconhecendo a minha determinação e inteligência. Os meus pais compareceram, trazendo uma fotografia profissional emoldurada de mim na regalia de formatura que encomendaram ao fotógrafo da universidade. Foi uma noite adorável, mas o seu significado ia além da celebração em si. Representava uma mudança no modo como a minha família percebia as minhas conquistas. Um reconhecimento de que os meus marcos mereciam a mesma atenção e respeito que os de qualquer outro. Enquanto preparava para pendurar o meu diploma no novo escritório, refleti sobre a jornada inesperada que seguira o meu dia de formatura. O que devia ter sido uma celebração simples, tornara-se em vez disso um catalisador para mudança profunda nas minhas relações mais importantes. Aprendera que por vezes o maior dom da educação não é o diploma em si, mas o autoconhecimento que vem com ele. Aprendera que defender-me não significava perder a família, mas criar ligações mais saudáveis baseadas em respeito mútuo. Aprendera que estabelecer limites, embora inicialmente doloroso, permite relações mais autênticas. Mais importante, aprendera que o meu valor não era determinado pelo reconhecimento dos outros, mas pelo meu próprio sentido de conquista e integridade. Os lugares vazios na minha formatura inicialmente pareceram rejeição, mas levaram a uma compreensão mais plena do meu próprio valor e a coragem de exigir que os outros o reconhecessem também. Por vezes, as feridas mais profundas levam ao crescimento mais significativo. Alguma vez teve de se defender com familiares que o tomavam por garantido? Como lidou com isso? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. E não esqueça de gostar e subscrever para mais histórias sobre navegar dinâmicas familiares e encontrar a sua voz. Obrigada por ouvir a minha jornada e lembre-se de que as suas conquistas merecem celebração, mesmo que tenha de ser o seu próprio maior. Apoiante por vezes.